todo o futuro. Eu agradeço ao Senhor pela oportunidade e pela vida de cada um dos ouvintes, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, ouvintes da Mega FM, sem dúvida nenhuma, nós vivemos um tempo onde nós fazemos muitas perguntas, porém nós obtemos muitas vezes poucas, ou para não dizer quase que nenhuma resposta. Sabe, não é novidade para ninguém, nós estamos aí há mais de um ano que nós estamos convivendo aí com mortes, com doença, crise financeira, desemprego. Talvez você que está ouvindo aí a rádio, você está inserido em algum desses problemas, talvez você perdeu algum ente querido ou algum amigo, talvez você já foi acometido ou talvez você está acometido dessa doença ou de tantas outras. Você está passando por um momento financeiro complicado, talvez você está desempregado, talvez você está passando por momentos que talvez você nunca imaginou que estaria passando. E quando nós estamos vivendo momentos tão difíceis como esse, nós temos a impressão de que Deus ou não existe, ou talvez Ele até exista, mas Ele nos abandonou. Irmãos, não é uma coisa absurda dizer que muitas pessoas que creem na existência e na bondade de Deus possam ter, durante essa pandemia, questionado a bondade ou até mesmo questionado a existência do próprio Deus. Porque a pandemia do Covid-19, a pandemia do coronavírus aí, assim como tantas outras tragédias, deixam uma pergunta muito forte, muito emblemática no ar. Onde Deus está quando tudo parece desmoronar? Talvez você, em algum momento da sua vida, como eu também já fiz essa pergunta, quando tudo parece desmoronar ao nosso redor, quando tudo foge do nosso controle, quando as pessoas que a gente mais ama talvez morrem, talvez são acometidas de uma doença. Essa pergunta, ela surge no meu e no seu coração, seja através de um questionamento pessoal, ou seja, através do questionamento de outras pessoas, principalmente quando se trata de pessoas que creem e confiam na existência e na bondade de Deus. Muitas vezes a gente é questionado com a seguinte pergunta: onde está o seu Deus? Onde está a bondade desse Deus que você crê, que você acredita? Meus queridos ouvintes da Mega FM, do programa Palavra de Vida, a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, que tantas vezes, que muitas das vezes ela está esquecida em algum canto, empoeirada, abandonada, ela traz a resposta que precisamos não só nos tempos de crise, mas em todo o tempo. Sabe, irmãos, como eu acabei de falar aí no início, nós vivemos um momento onde nós temos muitas perguntas, muitos questionamentos e pouca ou quase nenhuma resposta. Mas será que é porque Deus, Ele não quer mais falar conosco? Ou será que nós não estamos sensíveis para ouvir a voz dEle? Irmãos, Deus ainda fala. Deus, Ele fala principalmente através da sua palavra, através da Bíblia Sagrada. E é sobre ela que nós queremos falar nessa tarde de domingo. Gostaria de convidar a todos os ouvintes, você que pode, você que tem condições de neste momento estar acompanhando a leitura do texto bíblico. Estarei fazendo a leitura de um texto da Bíblia, de um livro da Bíblia, na verdade, não muito conhecido talvez, mas de uma passagem provavelmente que você já ouviu, mas talvez você não sabia que essa passagem estava inserida nesse livro. Gostaria de convidar a todos que abrissem a sua Bíblia no livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3, a partir do verso de número 17. Abacuque, capítulo de número 3, verso de número 17, até o verso de número 19. A palavra do Senhor, ela vai dizer o seguinte: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos, e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação.
O Senhor soberano é minha força. Ele torna meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Até aí. Que Deus ele possa nos instruir, tanto eu como anunciador da palavra nessa tarde, quanto você ouvinte neste momento. A palavra do Senhor por si só ela é suficiente, dispensa qualquer tipo de explicação ou de aplicação da minha parte. Mas eu creio que o mesmo Espírito que inspirou o profeta Abacuque a deixar esse hino, esse salmo tão lindo para nós, que ele possa nos inspirar neste momento a proclamar e a entender a palavra do Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, ouvintes do programa Palavra de Vida aqui pela Mega FM, esse hino, ele é bastante conhecido, embora ele seja lindo, ele se torna muito mais profundo quando é entendido dentro do seu contexto. Como eu disse para vocês, esse livro do profeta Abacuque, ele é um dos livros talvez mais desconhecidos da Bíblia. Eu garanto para você que se porventura eu pedisse assim, eu só vou dar continuidade na palavra no momento que todas as pessoas encontrarem o texto, talvez a gente terminaria o horário e não teria condições de estar lendo o texto, porque realmente é um livro da Bíblia bastante desconhecido para muitos. Talvez, não sei se é o seu caso, é a primeira vez que você ouve esse texto, ou profeta Abacuque. Talvez tem pessoas que nem sabiam que existia esse texto, esse livro na Bíblia. Porém, irmãos, apesar do texto do livro de Abacuque ser um livro um tanto quanto desconhecido por parte de muitas pessoas, essa passagem, esses versículos específicos que eu acabei de ler, eles não são tão desconhecidos. A gente vê muitas canções relacionadas a isso. Ainda que a figueira não floresça, ao final dessa ministração você vai ouvir uma música que fala exatamente isso que eu acabei de ler. Mas o que eu quero deixar para você nessa tarde? Que reflexão que eu quero deixar para o seu coração nessa tarde? Que esse hino, essa declaração do profeta Abacuque, que por si só, se você pegar na sua casa e ler essa mensagem, ler esses versículos, versículo 17, 18 e 19 do capítulo 3 do profeta Abacuque, você vai perceber que é uma declaração linda, sabe? É um salmo que ele fala a respeito de uma confiança em Deus, de uma fé que é capaz de suportar qualquer tipo de adversidade. Mas a profundidade e a grandiosidade desse texto se torna muito mais profunda quando a gente entende o contexto que esse profeta Abacuque ele escreveu. Embora esse texto ele tenha sido escrito aproximadamente há 2.600 anos atrás, porque embora não haja um consenso entre os estudiosos, acredita-se que o livro de Abacuque ele foi escrito por volta do ano 607, aproximadamente, antes de Cristo. Então, qual que é a maravilha, a preciosidade que a gente encontra não só nesse texto, mas em todas as demais partes da Escritura? Um texto, uma declaração que foi feita há 2.600 anos atrás, mas que a sua mensagem é tão atual que ela responde às perguntas de ontem, ela responde às perguntas de hoje e ela continuará respondendo às perguntas amanhã, depois e pelos séculos dos séculos. Porque a mensagem do Senhor, ela não é antiga e ela não é moderna, ela é eterna. O profeta Abacuque, nós temos muito pouca ou quase nenhuma informação a respeito da sua vida. Se você ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai ver muito pouca informação a respeito desse profeta chamado Abacuque, com esse nome aí sugestivo. Meu filho está aí próximo de nascer. Se ele já não tivesse escolhido Tiago, quem sabe talvez eu poderia ter colocado o nome do meu filho de Abacuque. Um nome aí diferente, mas que traz um significado muito bonito. Embora a Bíblia não traga detalhes a respeito da sua vida, da sua origem, da sua conduta, nós sabemos algumas coisas baseadas em algumas informações que a Bíblia nos dá. Porque Abacuque, isso é certo, baseado no que a Bíblia nos diz, ele foi um profeta de Judá, ou seja, ele foi um profeta
no momento onde a monarquia de Israel já havia se dividido em Reino do Sul e Reino do Norte. E ele viveu aproximadamente pouco antes da ascensão mundial do Império Babilônico. Então, os estudiosos fazendo os cálculos aí, eles vão chegar aí, talvez uma data do ano 620, 612 a.C. E qual que é a relevância desse texto de Abacuque, desse livro de Abacuque, para os nossos dias? E que você vai entender na medida que essa mensagem for sendo proclamada. Abacuque, ele viveu num tempo de profunda maldade, de grande corrupção, onde constantemente ele presenciava injustiças, ele presenciava crimes, ele se deparava com maldade, com pecado. E olha como é que é interessante.